Bom dia, amigos queridos. Rogamos a Deus que hoje seja para todos nós um dia de muita paz em nossos corações, um dia de muito entendimento em nossas reflexões e muita serenidade nos nossos sentimentos. Que Jesus possa consolar-nos sempre, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Por isso, Senhor, meu Pai, pedimos sempre o amparo espiritual, pedimos a Tua proteção dos Teus mensageiros para abençoar-nos durante toda a parte do dia, que sejamos vigilantes, busquemos as orações e os entendimentos. Vamos refletir sobre todos estes nobres que nos chegam através dessa mensagem, trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Que possamos, Senhor, nessas lições simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, capazes de nos despertar para a verdadeira vida. A mensagem de hoje é a mensagem número 88, que tem como título Tu e Tua Casa. Ele inicia com o versículo 31 do capítulo 16 de Atos, onde diz: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios do Evangelho lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho da retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Que lembrança, né? Como isso é importante. Como atendemos, conversamos com inúmeras pessoas que se sentem isoladas dentro da casa no capítulo da crença religiosa. Isso é mais comum do que se pensa. Isso é muito comum. E quando ela
elas afirmam que estão sozinhas, mas, né, sob o ponto de vista da fé. Mas será que ela já compreendeu o que isso significa na vida dela, independente do todo o restante da família, da casa, dos parentes, né, de um exame? Será que ela já fez um exame mais sério sobre esse assunto? É o que ele nos questiona aqui. Em casa, muitas vezes, somos só nós da crença. Na minha casa, por exemplo, só eu sou espírita. Interessante? Só eu. E desde novo, contrariando a família, naturalmente com ideias contrárias, porque não conheciam o espiritismo, tinham preconceitos, não entendiam. Você fala espiritismo, a pessoa cria, quando ela não para estudar, quando ela não para conhecer, ela acredita em um montão de coisas. Então, eu era menor de idade e muitas vezes até sem o conhecimento, porque não tinha mais como eu fechar meus olhos para as situações que estavam acontecendo. E foram anos, né? Depois eu afirmando, explicando e lutando pelas minhas convicções religiosas, porque isso é de foro íntimo. Foro íntimo. O outro não pode aviltar a minha escolha religiosa, a minha fé. Então, se para determinadas palavras são importantes, quando a gente é pequena, a mãe leva a gente para a religião dela, mas depois de uma idade, decisão é da própria criatura. Eu fiz a minha. Lógico, foi fácil? Não foi fácil. Eu sei disso. A gente lembra, a gente se recorda das dificuldades dos amigos que não compreendiam. Então, muitas vezes, no local de trabalho ou de escola, a gente lembra lá a indiferença das pessoas com aquela situação, no início, quando você não está entendendo o que você está fazendo ali. Diz que é a vítima, e vítima, porque um vai fazer uma brincadeira, o outro vai falar numa ironia. E aí, se você não fizer um exame de reconhecimento, de respeito do outro, que ele não tem contigo, mas que você já tem com ele, você começa a criar uma série de obstáculos que vão crescendo cada vez mais. É porque, na realidade, essa incompreensão dos outros em relação às nossas disposições é porque a gente está no periférico da fé. A gente não adentrou. A gente não entendeu que nunca vai estar sozinho, nem esteve. Então ele fala aqui, muitas vezes o que a gente vai buscar não é salientar o defeito do outro que tem dificuldade na família. Somos nós que não podemos esquecer do bom trabalho que temos que fazer de retificação que nos cabe. Nós precisamos lembrar de termos humildade diante daquela situação, silenciar, ter indulgência, ter caridade. Então ele fala, o conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista só uma pessoa que crê sinceramente em Jesus, ela vai ser ali a estaca daquela casa. Ela é a pedra, que a gente chama a pedra de sustentação. É ela que vai, na realidade, levar claridade e luz para dentro daquele lar. Então não importa se os pais são descrentes, que os irmãos não acreditem, a gente que façam observações ingratas, mas nós temos que ver como é que nós nos sentimos. Aquilo é certo? Então a gente tem que ter a caridade de esperar que o outro tenha o tempo dele. Quando a gente entende fé, a gente respeita que o outro ainda está na ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. Mas ele também não quer estudar, ele também só quer fazer pouco caso, ele quer ter indiferença. Você perguntar, você quer ler sobre isso aqui? Você quer entender aonde eu estou indo?
Ele se nega, ou se lê por ler para encontrar defeito. E a gente respeita o tempo de cada um. A gente sempre fala, doutrina espírita não é para quem quer não, é para quem pode. Porque é muito mais fácil você ir para um lugar e conseguir a absolvição dos teus pecados por algumas palavras sacramentais ou determinado número de palavras ou desenhos, do que você realmente entender que a sua salvação está quando você for te salvar. Não vem ninguém me salvar, não. Jesus me ensinou o caminho. Cabe a mim olhar dentro de mim, retirar tudo aquilo que não mais coaduna com que Jesus vem nos exemplificar e dia a dia me modificando. Isso é uma das maiores batalhas. É a maior batalha, é a batalha interior, é a guerra interior dentro de nós mesmos. Então, isso já leva tempo demais. Então, isso não é para quem quer, é para quem pode, porque olhar para dentro de si, reconhecer o quanto nós temos que mudar, no início a pessoa tem vontade de sentar e chorar. É igual quando ela chega naquela casa para fazer uma faxina, a casa está toda de perna para o ar, abandonada, assim, que ela não sabe nem por onde começar, dá vontade, não adianta sentar e chorar porque não vai mudar nada. Vai lá, bota uma musiquinha e começa a arrumar a casa. Escolhe um cantinho para começar, para ter o início. E não espere que vai acabar tudo num dia, porque não vai. Numa única reencarnação. Então é preciso que seja feita essa base de entendimento, do respeito que o outro é um alimento que ainda não é para ele, a doutrina espírita. Falar em mudança, mudar hábitos, comportamentos, educar o sentimento, isso não é mesmo. Por isso a gente vai entender quantas pessoas nós conhecemos que nós levamos para a casa espírita quando precisava, quantos familiares nós oferecemos, quantos foram e não ficaram. Por que não ficaram? Porque é uma lição difícil. As pessoas querem a lei do menor esforço. Mágicas. Uma coisa forte que resolva e que tire. Deixar elas procurar onde elas querem procurar. Então a gente vai começar a entender que é difícil mesmo, mas que é possível. E como é diferente. Né? Você começa a se sentir realmente coautor da tua própria obra. Você passa a eleger as suas prioridades. Então ele fala aqui: o cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Então nós já entendemos que nós vamos servir Jesus. Qual é a prioridade da nossa vida? O que Jesus falou para a gente? Amar a Deus sobre tudo e todos, inclusive a nossa família? Sim. Muitas vezes vamos nos sentir abandonados. Está precisando de mim? Tem alguém doente? Não? É por capricho só? É por rixa religiosa, sectarismo? Aí não. Não. Eu não posso deixar de trabalhar na doutrina espírita, eu não posso deixar de frequentar. É o alimento da minha alma, do meu espírito. Eu não posso negar isso. Então, quantas vezes, né, nós vamos perceber que vai demorar anos para o outro entender. Não adianta ficar em discussão, em guerra religiosa. Isso até piora. Isso até acirra mais. Deixa o outro falar o que ele quiser. Quem tem boca pode falar. Que bom que eu tenho ouvido, não sou surdo, eu estou ouvindo. Mas, com o tempo, com o exemplo, o outro vai entendendo. Por isso que ele fala, basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma estaca. E a gente vai lembrar que o nosso primeiro núcleo de trabalho é na família. É na família que a gente vai exemplificar e vai demonstrar o que aprendemos na prova de silenciar, de se calar para que evite uma discussão. Doutrina espírita, Kardec não depende de mim para defender eles. Eu não posso criar problema dentro da minha casa, deixa o outro falar. Eu só posso falar quando eu estou dentro da minha casa. Olha, respeita, por favor. Isso eu posso chegar a um ponto, eu gostaria que você respeitasse, né? Mas quando eu morava na casa da minha mãe,
Ela não podia falar o que ela quisesse, a casa era dela, o que eu ia poder fazer? Eu pedia. E demorou-se muitos anos para ela entender, e até que um dia, né, eu me lembro dela numa situação que eu falei que eu não iria oferecer ela passe nem nada, quando ela quisesse ela me pedisse. E uma vez eu achei muito bonito que nós estávamos conversando, ela ainda viva, já com uma certa idade, e ela já não questionava mais, porque antes ela ia na minha casa, ela pegava meus livros, virava tudo de cabeça para baixo. Às vezes eu estava doente, precisando da ajuda dela, ela virava meus livrinhos de cabeça para baixo. Muito interessante, ela tinha uma dificuldade, ela tinha muito medo do nome espírito. Então eu brincava, mãe, o Pato Donald falou o seguinte pro Mickey, que ele vai viver a vida inteira. Porque quando eu falava de espiritismo, ela falava, não, me fala em espírito. Eu falei, então tá, o Pato Donald. Aí eu brincava com ela. E uma vez eu perguntei, a senhora já me viu em algum momento desejando mal para alguém? A senhora já me viu em algum momento eu com uma atitude contrária à sua fé em Cristo? Me fala qual foi o momento. E aí ela parava para pensar naquilo, e aos poucos ela foi se deixando, até que, muito interessante, num dia ela virou para mim e falou assim, eu vou fechar meus olhos e você reza aí, faz aí a tua reza comigo. Na realidade ela queria ganhar um passe, né? Mas ela ia fechar os olhos, eu não sei o que está acontecendo. Eu dei um passe com muito carinho nela, fazendo uma prece do Pai Nosso que ela conhecia, né, do pão, pedindo a Deus, rogando a Jesus, nada que saísse, porque eu tenho que ter respeito por ela, respeito pela convicção religiosa dela. Não adiantava entrar em luta, eu tinha que respeitar para ser respeitada. E no final da vida, né, ela numa determinada situação, eu consegui me aproximar dela antes da partida dela para o plano espiritual e conversar com ela, mesmo não como dizer o quanto que eu amava, respeitava. E fui ajudando na minha cabeça desfazer alguns laços que nos prendem ao corpo físico. Tenho certeza da presença dela hoje, sempre, com outra compreensão, que é a compreensão espiritual, mas o quanto foi necessário o meu respeito por ela, para que no final ela me respeitasse, não pelo que eu falasse, eu deixasse de falar, pelo meu modo de proceder. Era notório para ela a minha mudança, como eu era e como eu passei a ser. Foi pelo exemplo. Ela viu, ela conviveu, ela me conhecia desde antes de eu nascer. E ela viu ali como a doutrina espírita me amadureceu. Isso ela não podia negar. Da mesma forma, os outros familiares. E às vezes a gente fala, né? Toda a nossa casa, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente ganha, às vezes ganha lá o plano de saúde ou não, ou então coloca o nome dos nossos dependentes. Da mesma forma somos nós. A espiritualidade tem com eles o nome de todos os nossos dependentes da nossa casa, dos corações afetivos. Serão todos atendidos em nosso nome. Não acontece isso no mundo material? Um trabalha e tem direito a botar todo mundo no plano de saúde, tem direito a não sei o quê. Vocês acham que a espiritualidade seria diferente ou de menor caridade? Não. A espiritualidade tem sua relação com todos aqueles que nos são pertencentes à nossa casa do nosso afeto, do nosso amor. Todos ao desencarnar são, sim, tratados e conduzidos pela casa espírita, pelos nossos protetores e guias espirituais, em nosso nome. Perceberam por que uma estaca sustenta tantos ramos?
Tem que ter. Então, eles sabem, né, que o nosso primeiro núcleo é a família de atendimento. E a gente lembra, né, daquele ao apólogo, muitas vezes, né, contada por alguns, pela literatura, que muitas vezes nós vamos de agulha e os outros vão vir de linha. Nós vamos na frente, carregando a linha que vem atrás. Nós aqui vamos na frente. Nós vamos de agulha e o outro vem de linha. Vem sendo direcionado pela observação da nossa fidelidade e não das nossas críticas contra aqueles que não creem, de maneira nenhuma. Nós vamos ser, né, o esteio da nossa casa, o amparo, o suporte daquele grupo. Muitas pessoas falam assim: puxa, mas no culto do lar eu moro sozinha, ou então na minha casa ninguém faz comigo. O que importa a ti? Jesus não falaria isso? Segue-me tu. Jesus não falou isso? O que te importa a ti, os outros? Segue-me tu. Né? Eu costumo dizer, na minha casa a única pessoa que eu consegui manter na doutrina espírita até a idade que eu pude conduzir, o meu filho. Aonde, tanto é que foi questionado a família: mas você vai levar ele? Vou, porque eu não levaria ele para um lugar que eu não confiasse. Ele frequentou a casa espírita desde dentro da minha barriguinha. Então, hoje, crescido, né, com a vida dele, foi morar no lugar, na minha casa, só eu sou espírita. Junto com o cônjuge, só eu. Mas, acima de tudo, respeito pela minha convicção. Então, faço meu culto no lar, sozinha? Como sozinha? Uma série de espíritos que vêm acompanhar, que vêm ouvir. Quantos cultos no lar são transformados em escola? Que a espiritualidade direciona a alguns espíritos que precisam ouvir, participar, entender. Eles ficam ali ouvindo. Nunca estivemos, nem estaremos sozinhos. Nesse livro, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, né, e trazido do mundo espiritual pelo espírito André Luiz, ele nos fala de uma série de falências de médiuns, os desastres de cada um, como é a queda de cada um, por inúmeros motivos. Mas eu achei interessante, né, a questão aqui sobre o capítulo que fala sobre a vida social, capítulo 28, tem uma pergunta que ele diz assim: e o desculpismo? Às vezes somos nós que arranjamos desculpas, né? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres, os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo, os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta, os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las, os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela, dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Portanto, desculpas existem das mais variadas e até das mais descabidas, mas é o tempo de cada um. Vamos ter que recapitular. Nós não imaginamos o quanto na espiritualidade, na programação, imploramos para que nós fôssemos acordados pelo amor. Se o amor não funcionasse, a gente fala: nos acorde pela dor, mas não deixa perder essa reencarnação. Portanto, quantas vezes eu me vi em determinados grupos
que não aceitavam as preces ou gostariam das preces, mas eu estava na casa alheia, em Natal, no momento da ceia, e eu me retirei, fui buscar um canto. E de maneira nenhuma eu deixaria passar aquele momento sem me encontrar com Jesus, naquela data tão especial, agradecendo por tantas bênçãos e pedindo por aquela família que estavam ali me recebendo de braços abertos, mas que eu não poderia afrontá-los. Eles estavam na casa deles. Quando é na minha casa, eu já aviso. Antes de tudo, iremos fazer uma prece. Então, companheiros, tudo é uma questão de respeito, de entendimento com as dificuldades do outro. E nós vamos ganhar o outro não é pela briga de raciocínio, que nem somos assim tão inteligentes, digo por mim, mas pelo sentimento, pela vibração. Eles vão olhar e vão falar, olha, se ela mudou, eu também posso. Que Jesus, então, ampare todos aqueles espíritos que nos precederam. Que a saudade que sentimos deles é uma saudade real, mas transformada em entendimento. Que todos eles que já nos acolheram em seu coração e hoje se encontram na pátria espiritual, recebam nossos sinceros votos de luz, de paz, de muito amor. Porque o importante de tudo é o amor. É o amor que nos une, não designações religiosas, nem cores, nem preferências. É o amor. Deus é Pai de vivos e não de mortos. A morte não existe. O que existe é a metamorfose. Que possam todos caminhar em paz, que possam todos prosseguir rumo ao Pai, em outras buscas, em outras reencarnações, com a certeza que todos iremos nos encontrar, porque todos estamos buscando a Deus. Muita paz ao coração de todos, às vossas famílias, aos entes queridos que nos precederam. Que Jesus os envolva de todo o coração, com sentimentos de muito amor e harmonia. Graças a Deus.